Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Easy Soles, fabricamos solas com histórias para contar. Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 19º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Meu nome é Pedro Fonseca e tenho comigo, como é habitual, Rui Oliveira. Olá, Rui, tudo bem? Olá, Pedro, tudo bem? Hoje vamos falar aqui no podcast do aumento dos custos de produção, o preço final dos sapatos e as margens. A inflação está de volta e na zona euro voltou a bater-se um recorde, tendo a inflação fixado-se em março nos 7,5%. A China, com a sua política de tolerância zero à pandemia, está novamente fechada. O preço das matérias-primas não para de aumentar. Os custos com o trabalho são cada vez maiores e o preço da energia disparou-se com a guerra na Ucrânia. Com estes ingredientes, os custos da produção de sapatos estão a aumentar a um ritmo eventualmente preocupante, não é assim, Rui? Exatamente, Pedro, Eu ia te pedir para começares a tua análise com o custo das matérias-primas e vamos vendo estes três tópicos um de cada vez. Pode ser? Sim, em função das matérias-primas, Pedro, para começar, é uma notícia bastante recente que é de hoje, quando uma cadeia como a Primark sobe os preços à boleia da inflação, é de facto algo que dá a pensar. Portanto, estamos a falar verdadeiramente de um aumento de preços nas matérias-primas que tem colocado em enormes dificuldades a maior parte dos produtores de calçado. Estes custos das matérias-primas estão-se a refletir nos preços da produção, naturalmente, nos preços do próprio produto, mas acima de tudo estão a retirar não só as margens que existiam, as margens comerciais que existiam anteriormente quando os preços foram negociados, como também estão a causar na própria empresa problemas, nomeadamente do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade financeira de responder e fazer essa amortização para suportar, no fundo, este aumento de preços ao cliente. Está-se a tornar uma tarefa extremamente difícil para as empresas conseguirem agora fazerem o calçado pelo mesmo valor, não aumentando os preços, com digamos assim, este aumento exponencial dos custos das matérias-primas que cada vez mais teima em não terminar e que está a colocar em muitas dificuldades a maior parte dos produtores. Rui, eu vou-te pedir a tua opinião. Muitos analistas económicos do Banco Central Europeu, por exemplo, dizem que a questão da inflação e do aumento dos custos dos produtos é algo que será temporário. No caso do calçado especificamente e das matérias-primas do calçado, tu tens alguma opinião formada sobre esse aspecto? Achas que estes custos que poderão baixar no futuro próximo ou nunca, ou irão pelo menos manter-se? Num futuro próximo, aquilo que grande parte dos produtores, dos fornecedores, portanto, a grande parte do tecido empresarial nota neste momento é que não existe um fim à vista, ou pelo menos não será tão próximo quanto desejado, não existe um fim à vista para este aumento dos custos das matérias-primas. Nós estamos precisamente a verificar que, por exemplo, a China, que é precisamente a fábrica do mundo, ou um dos países a quem mais se recorre pela questão das matérias-primas, não muitas vezes não pela matéria-prima, pelo produto final em si, mas porque existem componentes que fazem parte daquele produto que é feito num outro país, mas que são obrigatoriamente importados da China. Portanto, a China está com imensas dificuldades em controlar a pandemia de Covid, não está a conseguir efetivamente abrir as suas unidades produtivas, estando cada vez mais a confiná-las e a encerrá-las, o que está ao fim de um ano e meio, 2 anos de pandemia, está cada vez mais a agravar este problema de escassez. E esse problema de escassez está a levar a esse aumento da inflação que os produtores não o veem como um fim à vista, em virtude destas questões, por exemplo.
Muito bem. Os custos com a mão de obra é um dos componentes muito importantes na formulação do preço do calçado, e o setor do calçado é um dos setores da nossa economia onde há falta de mão de obra. Ora, havendo escassez de mão de obra, o seu custo tende a aumentar. Portanto, na teoria, seria a teoria da oferta e da procura a funcionar. Rui, na prática, neste momento, para atrair novos trabalhadores para a indústria do calçado, as fábricas têm que oferecer melhores condições salariais. Notas isso? Isso é uma das perguntas. E a outra era, portanto, o calçado é uma indústria de mão de obra intensiva. Os salários mais altos e condições salariais mais altas têm um efeito, e voltamos outra vez ao nosso tema, tem aqui um efeito no preço dos sapatos. Exatamente, Pedro. Acho que podemos desconstruir um bocadinho algumas ideias e tentar fazer uma abordagem rápida à questão, por exemplo, dos salários. Se é atrativo, naturalmente que tem que ser atrativo e tem que ser pago o justo valor aos funcionários pelo aquilo que é o seu trabalho. Naturalmente que nenhuma empresa deve ficar refém daquilo que é o salário mínimo para balizar todos os salários dos seus funcionários pelo salário mínimo. Ora, cada empresa terá naturalmente que verificar as suas possibilidades, que tipo de clientes tem dentro da empresa que possam também pagar um valor acrescido para poder também melhorar aquilo que é a sua política salarial, mas acima de tudo nunca perder a competitividade, naturalmente da empresa perante aquilo que é, porque a competitividade é um fator-chave para adquirir as encomendas e naturalmente para ter o trabalho, mas acima de tudo, e eu já disse isso recentemente, os lucros também têm que ser revistos por via de investir nos recursos humanos através daquilo que é algum lucro que as empresas possam ter. Portanto, direcionar uma parte dos lucros para o investimento nos recursos humanos da empresa. Parece-me que é um caminho acertado e que as empresas devem ter em consideração, nunca descurando o fator da competitividade. Portanto, isto é muito complicado, Pedro, e será sempre objeto de... E depois cada empresa é uma empresa, não é? Pode haver empresas com umas condições e outras que não as têm. Exatamente. Será sempre objeto de crítica tanto para um lado como para o outro. Acho que tem que haver aqui, acima de tudo, um equilíbrio naquilo que é a política salarial, mas ninguém tem dúvidas que ela tem que ser reforçada e naturalmente os salários têm que subir pelos custos de vida dos portugueses, em particular nesta indústria de calçado. E em Felgueiras nós sentimos isso, portanto, nós sentimos muito que os custos de vida subindo. É difícil para quem trabalha na mão de obra intensiva, que normalmente a política salarial é também ela extremamente difícil do ponto de vista naquilo que é o objetivo de ter salários mais altos. Portanto, algo que as empresas têm, acima de tudo, que dar uma atenção reforçada à subida dos salários, mas nunca, e volto a dizer, nunca descurando a competitividade, que é o fator-chave para adquirir as encomendas. E esses custos, Pedro, estão-se a refletir, eu não diria diretamente através daquilo que é a política salarial, porque a inflação, como diria alguém, a inflação não se resolve com mais inflação. Portanto, não vamos inflacionar os salários para combater a inflação. Portanto, teremos que combater naturalmente a inflação com uma alteração rápida daquilo que é o nosso modelo industrial, o nosso modelo económico, mas acima de tudo aquilo que se está a passar e que estamos a verificar é que os preços da mão de obra subiram muito. Efetivamente, ao longo de muitos anos, muitas empresas se calhar não pagaram o justo valor, principalmente na parte de costura, em que nós verificámos que houve muitas empresas de costura que fecharam precisamente porque não era pago o justo valor pelo preço da mão de obra. No entanto, agora estamos a insistir ao inverso, portanto, a um valor muitíssimo alto para aquilo que seria expectável, e esse valor está amortizado precisamente no preço do produto e no preço de venda final. Portanto, mais a acrescentar aquilo que é a inflação dos preços da matéria-prima à subida, estamos com preços de mão de obras também muito altos, que estão naturalmente a criar enormes dificuldades para empresas e para clientes e para muitos produtores que tinham dado já os seus preços há meses atrás e que agora veem como necessário fazer uma encomenda, muitas das vezes quase sem lucro.
Rui, finalmente, e nestes 3 aspectos, no custo das matérias-primas, o custo de trabalho e o custo de energia, vamos avançar para o último, o custo da energia, que nos últimos meses temos assistido, por causa da guerra da Ucrânia, a um aumento exponencial. Até que ponto também é que este aumento dos custos da energia é preocupante e influencia o preço dos sapatos? O preço dos custos da energia é naturalmente preocupante, Pedro, porque aquilo que estamos a verificar é que a eletricidade, não só para as pessoas, para todos nós, não é? Em nossas casas, mas também para as empresas, aumentou e aumentou muito. Portanto, houve uma subida muito significativa daquilo que são os custos com energia, que por muita energia solar e por muitos painéis solares que as empresas possam ter, naturalmente que não conseguem não conseguem, no fundo, fazer face àquilo que são os custos com a eletricidade. Eu dou o exemplo que tivemos agora recentemente a falar com um fornecedor, e esse fornecedor dizia que pagava cerca de 5 mil euros de custos de eletricidade por mês, e que na última fatura veio um custo de 17 mil euros. Portanto, estamos a falar de uma subida mesmo muito grande, mais de 3 vezes mais. E o que é que acontece? Acontece que os custos energéticos e a subida dos custos energéticos, não só em nossas casas, como também nas indústrias, vão se fazer refletir nos preços dos produtos que nós compramos, sejam eles produtos agroalimentares, sejam eles produtos vestuários, seja eles o calçado, como estamos a falar neste caso. Portanto, os preços da matéria-prima do calçado, os custos energéticos, estão-se a refletir em cada um dos componentes. Portanto, esses preços vão aumentando em cada um dos componentes, para que a fábrica de calçado, aquele que vai produzir no final, no fundo esteja a absorver todos estes custos, e a ver como muito difícil essa amortização depois no preço do produto. Rui, vamos fazer um resumo. Então, se eu bem compreendo, o preço dos sapatos da fabricação dos componentes está a aumentar, as nossas fábricas, para os nossos clientes, têm que aumentar os seus preços, e aquilo que eu imagino é que os nossos clientes não queiram propriamente os preços mais altos. Resumidamente é assim, vamos fazer aqui um apanhado? Resumidamente é assim, e eu diria que nesta última parte, embora os clientes não queiram os preços mais altos, efetivamente eles têm que ser mais altos. Portanto, não há outra forma a não ser que as empresas entrem em recessão e entrem numa espiral negativa, em que vão tentar controlar os custos, os aumentos da matéria-prima, não colocando esse custo no cliente, mas depois colocam também em sérias dificuldades aquilo que são os compromissos financeiros que as próprias empresas têm. Portanto, o mundo está a mudar em todos os sentidos, em nossas casas, nas empresas, para os Estados, naturalmente, para todos os países, e aqui teremos que realmente ter uma subida gradual, quer seja dos preços, naturalmente quer seja dos salários, os custos aumentando. É invariável e é absolutamente impossível que se controle esta inflação não fazendo essa subida de preços. Vamos avançar para as notas finais. Rui, começo eu, se me permitires. Eu tenho aqui 3 notas muito pequenas. Chama-se CAP e é o primeiro modelo de calçado 100% ecológico lançado pela Ambitious. De acordo com a empresa, todos os elementos que compõem este modelo são componentes eco-friendly ou reciclados. Temos, portanto, aqui mais uma empresa, neste caso a marca própria, a apostar em calçado ecológico, o que é de saudar. Segunda nota para a Vapsol, que fez um investimento de 2 milhões de euros numa nova unidade industrial dedicada à produção de solas em Eva. Finalmente, terceira nota, o calçado, o vestuário e a joalharia estão a juntar-se para promover a moda portuguesa na Suécia nos domínios da sustentabilidade e economia circular. Eu pessoalmente acho muito interessante ver, portanto, juntarem-se quer o calçado, quer a moda, porque muitos dos clientes são comuns, quer ao calçado, quer à moda, e poderá haver aqui no futuro, e eu acho que deveria de haver mais sinergias. Rui, as tuas notas finais? A minha nota final é naturalmente direcionada para este tema da inflação. Portanto, nós registámos em março, em Portugal, cerca de 5,3% de inflação. E, Pedro, é o valor mais alto desde 1994. Portanto, e mesmo assim somos o terceiro país da zona euro com a inflação mais baixa.
Exatamente, o que não é negativo do ponto de vista produtivo. Para as exportações até é bom. Para as exportações, valoriza as nossas exportações. Mas é preocupante. É naturalmente preocupante porque, além da indústria, além das empresas, existe vida, existe naturalmente aquilo que cada um de nós, em nossas casas, estamos também a verificar, que é um aumento da maior parte dos custos dos produtos que compramos, e o impacto da guerra da Ucrânia tem de facto prolongado esta escalada da inflação, quer nos combustíveis, quer nos alimentos, e está, no fundo, a levar a uma aceleração dos preços, e isso também está a ser negativo para o calçado. Esperemos que isto abrande mais rapidamente, e todos nós esperamos que esta guerra na Ucrânia termine também de forma muito célere, porque sem isso será muito difícil controlar os mercados. Muito bem, Rui, obrigado. E chegamos ao fim deste episódio do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@fialgueiresmagazine.pt. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.